Existem pessoas que não são apenas vistas no mundo físico, elas passam a ser percebidas no mundo espiritual. E essa percepção não vem de luzes, visões ou manifestações espetaculares. Ela começa de forma silenciosa, técnica e estratégica. O sistema satânico observa porque precisa entender quem você é antes de agir sobre você. No funcionamento do mundo espiritual, ninguém é observado por acaso. O sistema do mal só direciona a atenção para quem apresenta risco ao controle invisível que ele mantém sobre rotinas, decisões e estados emocionais. Quando alguém começa a sair do automático, a atenção se volta, não como ataque imediato, mas como vigilância espiritual contínua. Essa observação acontece porque o sistema satânico trabalha com leitura de padrões. Ele acompanha horários, fragilidades emocionais, ciclos de pensamento e momentos de distração. O objetivo não é assustar, é mapear. O sistema do mal precisa saber quando você está mais exposto, mais cansado, mais vulnerável a sugestões internas que parecem vir da própria mente. Do lado de dentro do ocultismo, isso é tratado como rastreamento espiritual. Uma prática usada para identificar quem começa a romper com padrões antigos. Pessoas que passam a questionar comportamentos repetitivos, relações tóxicas ou decisões automáticas entram nesse radar. Não por serem fortes, mas por estarem despertando. Eu afirmo isso porque esse mecanismo continua ativo agora. O sistema satânico não observa quem já está totalmente dominado. Ele observa quem começa a escapar, quem começa a pensar diferente, quem começa a sentir que algo não se encaixa mais. A observação é o primeiro passo antes de qualquer interferência maior. Por isso, muitas pessoas relatam sensações estranhas em momentos específicos do dia ou da noite. Não como medo explícito, mas como uma presença sutil. Uma pressão invisível, uma insistência interna. O mundo espiritual funciona assim. Ele não invade sem permissão. Ele espera brechas. Nada disso é simbólico, é operacional, é método. E existem sinais claros que indicam quando essa observação espiritual já começou. Se você quiser continuar, no próximo capítulo eu avanço diretamente para os primeiros sinais práticos de que o sistema do mal já está te monitorando no mundo espiritual. Antes de continuar, preste atenção. Esse tipo de conteúdo não aparece para todos. Se chegou até você, não é acaso. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. E se quiser, diga qual pensamento ou sensação tem se repetido na sua mente. No mundo espiritual, quem se posiciona deixa de ser apenas observado. No mundo espiritual, a observação começa quando algo foge do esperado. O sistema do mal não perde tempo acompanhando quem já está totalmente previsível. Ele concentra a atenção em quem começa a mudar o ritmo interno, ainda que essa mudança não seja visível para ninguém ao redor. O sistema satânico opera com vigilância silenciosa. Ele não precisa se manifestar para acompanhar. Ele observa pensamentos recorrentes, decisões que deixam de ser automáticas, períodos em que a mente entra em silêncio ou questionamento. Quando esses elementos surgem, a engrenagem do mal registra. A observação se ativa porque há risco de ruptura. Esse monitoramento não acontece por curiosidade. Ele acontece por estratégia. O sistema do mal precisa entender se aquela pessoa representa apenas um desvio momentâneo ou uma ameaça real ao controle espiritual que mantém. Quanto maior a possibilidade de despertar, maior a atenção. Há um ponto específico em que essa observação se intensifica. É quando a pessoa começa a sentir desconforto com a própria rotina. Nada externo muda ainda, mas internamente algo não encaixa mais. O sistema satânico percebe isso como instabilidade. E instabilidade é perigosa para quem depende de repetição e conformidade. Nesse estágio, o mundo espiritual passa a agir de forma indireta. Não com ataques visíveis, mas com induções. Pensamentos que surgem sempre nos mesmos horários. Emoções que parecem não ter causa clara. Uma sensação constante de peso, como se algo estivesse pressionando a mente para baixo. O sistema do mal faz isso para testar limites, medir reações e identificar fraquezas. Eu afirmo isso porque esse mecanismo não pertence ao passado. Ele está ativo agora. O sistema satânico observa quem começa a sair da inércia espiritual. Não para destruir imediatamente, mas para decidir o próximo passo. Avançar, confundir ou neutralizar. O mundo espiritual trabalha com leitura de tempo. Ele sabe quando agir e quando apenas acompanhar. Muitas pessoas confundem essa fase com cansaço emocional, estresse ou ansiedade. O sistema do mal conta com essa confusão.
Quanto menos a pessoa entende o que está acontecendo, mais exposta ela fica. A observação espiritual é silenciosa, constante e calculada. Ela não produz medo imediato, ela produz acomodação. O objetivo é fazer com que a pessoa volte ao padrão antigo sem perceber que foi conduzida de volta. Quando alguém começa a sentir que está sendo acompanhado sem saber por quê, normalmente já passou da fase inicial. A observação já está em curso. E a partir desse ponto, o sistema satânico não age de forma aleatória. Ele segue etapas bem definidas. Existe um ponto em que a observação do mundo espiritual deixa de ser passiva. O sistema do mal não se limita mais a acompanhar padrões. Ele começa a interferir. Essa transição é sutil, calculada e quase sempre confundida com fatores comuns da vida cotidiana. O sistema satânico não invade de forma abrupta. Ele introduz ruído, pequenas interferências mentais que surgem de maneira repetitiva, sempre nos mesmos contextos, pensamentos que não conduzem a lugar nenhum. Ideias que drenam energia, mas não produzem ação. O objetivo não é criar caos imediato, é enfraquecer a clareza. Nesse estágio, a pessoa começa a perder foco sem entender o motivo. Tarefas simples passam a exigir esforço excessivo. Decisões são adiadas sem razão concreta. O sistema do mal atua dessa forma porque sabe que confusão prolongada gera desgaste interno. E desgaste reduz resistência espiritual. A interferência também se manifesta na alteração do tempo percebido. Horários específicos passam a carregar peso maior. O corpo está cansado, mas a mente permanece ativa. O silêncio deixa de ser repouso e passa a ser desconforto. O sistema satânico escolhe esses momentos porque a vigilância consciente está mais baixa. Eu afirmo isso com precisão porque esse método continua sendo usado agora. O sistema do mal testa reações. Observa se a pessoa se entrega à confusão ou se tenta retomar controle interno. Cada resposta gera novos ajustes. Nada é feito por acaso. Tudo é medido. Outra forma de interferência ocorre no campo emocional. Emoções antigas retornam sem causa aparente. Culpa, medo ou lembranças específicas são ativadas para desestabilizar. O sistema satânico trabalha com memória emocional porque ela enfraquece a percepção do presente. Quando a mente está presa ao passado, ela perde força no agora. O mundo espiritual opera com economia de energia. Por isso, o sistema do mal prefere induzir a pessoa a se sabotar do que agir externamente. Quando alguém começa a se afastar de decisões importantes, de silêncios construtivos ou de mudanças internas necessárias, a interferência já está funcionando. Muitos não percebem essa fase porque ainda não há sinais visíveis. Não há crise, não há colapso, apenas um desgaste contínuo. É exatamente isso que o sistema satânico busca, um enfraquecimento progressivo que passe despercebido. Quando a interferência se mantém por tempo suficiente, a pessoa começa a se acreditar que esse estado é normal. Esse é o maior triunfo do sistema do mal. Tornar a interferência invisível. A interferência do sistema satânico se torna mais evidente quando começa a se repetir de forma organizada. Não são eventos aleatórios, são padrões. O mundo espiritual do mal trabalha com repetição porque a repetição normaliza o controle. Um dos sinais mais claros é a insistência sobre os mesmos pensamentos em momentos específicos, sempre nos mesmos horários, sempre com o mesmo conteúdo, dúvidas que não avançam, medos que não se resolvem, questionamentos que giram em círculo. O sistema do mal faz isso para ocupar espaço mental. Onde a mente está ocupada, o discernimento não opera. Outro sinal recorrente é a sensação de estar sendo observado justamente quando ninguém está por perto. Não como medo físico, mas como uma pressão invisível. Um desconforto no silêncio. O mundo espiritual satânico age melhor quando não há distrações externas. O silêncio expõe a pessoa a si mesma. E é nesse ponto que a interferência se intensifica. Há também a alteração do ambiente. Lugares que antes transmitiam tranquilidade passam a gerar inquietação sem motivo aparente. O sistema do mal não precisa mudar o espaço físico. Ele altera a percepção. Quando a percepção muda, o ambiente parece diferente, mesmo sendo o mesmo. O controle espiritual também se manifesta através da quebra de constância. A pessoa começa algo, mas não conclui. Inicia processos internos, mas abandona antes de amadurecer. O sistema satânico sabe que constância gera força. Por isso, ele atua para fragmentar continuidade. Nada precisa ser destruído se puder ser interrompido repetidamente. Em muitos casos, o mundo espiritual do mal ativa distrações específicas, excesso de estímulos, necessidade constante de ruído, dificuldade em permanecer em silêncio ou reflexão. Não é agitação aleatória, é estratégia.
Quanto menos silêncio interno, menos percepção espiritual. Outro padrão é o retorno de hábitos antigos no momento exato em que a pessoa tenta mudar. O sistema satânico não cria desejos do nada. Ele reutiliza caminhos já abertos. Aquilo que foi superado volta com força aparente porque o acesso já existe. O objetivo não é prazer, é regressão. Eu afirmo isso porque esse mecanismo é ativo, presente e consciente. O sistema do mal não age como força caótica. Ele age como inteligência organizada. Ele observa reações, ajusta abordagens e mantém pressão constante até que a pessoa volte ao estado anterior. Quando esses sinais aparecem juntos, não se trata mais de observação distante. Trata-se de controle em andamento. Um controle que não se impõe pela força, mas pela condução invisível do pensamento, da emoção e do tempo. O mundo espiritual funciona em camadas. E quando essa camada se fecha ao redor de alguém, tudo continua aparentemente normal por fora. É isso que torna o sistema satânico tão eficiente. A maioria só percebe quando já está profundamente envolvida, mas há um ponto em que a engrenagem começa a falhar. E é exatamente aí que o sistema do mal reage com mais intensidade. Há um momento em que o sistema satânico deixa de apenas conduzir pensamentos e passa a marcar presença no mundo espiritual ao redor da pessoa. Não como manifestação visível, mas como pressão constante. O ambiente não muda fisicamente, mas a sensação muda. O ar parece mais denso. O silêncio pesa. A mente não encontra repouso mesmo quando o corpo descansa. O sistema do mal atua assim porque entende o valor do território interno. Quando a mente não consegue se aquietar, ela fica vulnerável. E vulnerabilidade no mundo espiritual não é fraqueza emocional. É abertura operacional. É espaço disponível para interferência. Nesse estágio, o controle se torna mais refinado. O sistema satânico começa a trabalhar com indução de decisões, pequenas escolhas mal calculadas, respostas impulsivas, atitudes que geram consequências desnecessárias. Nada extremo, nada que chame atenção imediata, apenas o suficiente para criar desgaste contínuo. O mundo espiritual do mal não precisa destruir alguém rapidamente. Ele prefere corroer. Ele prefere fazer com que a própria pessoa se desgaste tentando entender o que está acontecendo. Quanto mais ela procura respostas externas, menos percebe o mecanismo interno em ação. Eu afirmo isso porque esse método é usado exatamente contra quem começa a desenvolver discernimento. O sistema satânico não ataca quem vive no automático. Ele reage contra quem começa a enxergar. Por isso, a pressão aumenta quando a pessoa tenta se organizar internamente, quando tenta mudar hábitos, quando tenta alinhar pensamentos e decisões. Outro sinal claro dessa fase é a sensação de urgência sem direção. A mente sente que precisa fazer algo, mas não sabe o quê. O sistema do mal usa essa urgência para gerar ansiedade funcional. Uma ansiedade que não paralisa totalmente, mas que impede clareza. A pessoa se movimenta, mas não avança. O controle também se manifesta no enfraquecimento da constância espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido de firmeza interna. A pessoa perde regularidade. Dias bons alternam com dias de confusão sem motivo aparente. O sistema satânico trabalha nesses intervalos. Ele se infiltra nas lacunas. No mundo espiritual, nada disso é improvisado. Há cálculo, há observação contínua, há ajustes finos. O sistema do mal testa limites o tempo todo. Se a pessoa cede, a pressão aumenta. Se resiste, a abordagem muda. Mas o objetivo permanece o mesmo: manter controle invisível. Quando alguém começa a sentir que está sempre quase bem, quase em paz, quase resolvido, isso não é coincidência, é estratégia. O sistema satânico sabe que o quase mantém a pessoa presa em ciclos intermináveis. Esse é o ponto em que muitos desistem de entender. Mas é também o ponto em que o sistema do mal mais se revela para quem sabe observar. Com o avanço desse controle invisível, o sistema satânico passa a operar em uma camada ainda mais profunda: o tempo. No mundo espiritual, o tempo não é apenas relógio, ele é oportunidade. E o sistema do mal sabe exatamente quando a mente humana está menos protegida. Há horários em que a vigilância espiritual se intensifica, não por misticismo, mas por lógica. São períodos em que o corpo desacelera, o ambiente silencia e a mente fica mais exposta. O sistema satânico age nesses intervalos porque ali o ruído externo diminui e o interno fica mais audível. Nesses momentos, pensamentos surgem com mais força, questionamentos existenciais, lembranças específicas, sensações de alerta sem causa visível. O mundo espiritual do mal utiliza esse estado porque a pessoa tende a interpretar tudo como algo vindo de si mesma. Esse é o erro mais comum.
O sistema do mal quer você acreditando que tudo nasce apenas da sua mente. A observação se torna quase constante nesses horários. Não é ataque direto, é acompanhamento próximo. O sistema satânico verifica como a pessoa reage ao silêncio, ao escuro, à solidão momentânea. Ele mede resistência, mede clareza, mede se há firmeza interna ou apenas distração prolongada. Eu afirmo isso porque, dentro do ocultismo, esses períodos sempre foram tratados como janelas estratégicas. Não para invocar caos visível, mas para induzir estados mentais específicos, dúvida prolongada, cansaço sem esforço físico, uma sensação de alerta que não se resolve. O sistema do mal prefere estados indefinidos. Eles enfraquecem decisões. Quando essa vigilância se mantém, a pessoa começa a sentir que nunca está totalmente sozinha, mesmo estando. Não é medo físico, é consciência difusa, como se algo estivesse sempre atento. O mundo espiritual funciona assim. Presença não precisa de forma para ser percebida. Outro sinal claro é a dificuldade em retornar ao repouso depois desses períodos. O corpo pede descanso, mas a mente permanece ativa. O sistema satânico prolonga esse estado porque sabe que o desgaste acumulado enfraquece a percepção ao longo dos dias seguintes. Uma noite ruim gera dias confusos, e confusão contínua favorece controle. Nada disso acontece para punir. A lógica do sistema do mal não é moral, é funcional. Ele atua onde há abertura. Onde há brecha? Onde há repetição? Quanto mais previsível o comportamento nesses horários, mais fácil se torna a interferência. Por isso, muitas pessoas relatam padrões semelhantes sem jamais terem se falado. Mesmos horários, mesmas sensações, mesma dificuldade de explicar o que acontece. Isso não é coincidência, é método replicável. O sistema satânico não cria fenômenos únicos, ele replica estratégias que funcionam. E quando algo se repete em silêncio em diferentes pessoas, é porque o mecanismo está ativo. Esse é um dos sinais mais ignorados, mas também um dos mais reveladores para quem começa a observar com atenção. Quando essa vigilância espiritual se mantém por tempo suficiente, o sistema satânico passa a atuar diretamente sobre o discernimento. Não para apagar completamente a consciência, mas para enfraquecê-la aos poucos. O objetivo não é dominar pela força. É confundir até que a própria pessoa passe a duvidar daquilo que percebe. O sistema do mal sabe que, quando o discernimento falha, qualquer coisa pode parecer normal. Sensações estranhas passam a ser justificadas. Pensamentos invasivos passam a ser tolerados. Estados de confusão passam a ser aceitos como parte da rotina. É assim que o controle invisível se consolida. Nesse estágio, o mundo espiritual do mal começa a gerar ruídos internos sempre que a pessoa tenta se alinhar. Sempre que há tentativa de clareza, de silêncio verdadeiro, de reorganização mental, algo interrompe. Uma lembrança inútil, uma preocupação sem solução, um impulso para se distrair. O sistema satânico não quer confronto direto, ele quer interrupção constante. Eu afirmo isso porque esse método é antigo e permanece ativo agora. O sistema do mal trabalha contra a continuidade. Ele sabe que continuidade gera força interna, por isso ele age para quebrar sequência. A pessoa até começa bem, mas não sustenta. Até percebe algo errado, mas não aprofunda. Até tenta mudar, mas retorna ao padrão anterior. Outro sinal dessa fase é a sensação de vigilância interna. Não como paranoia, mas como autocensura exagerada. A pessoa começa a observar a si mesma o tempo todo. Perde espontaneidade, perde leveza. O sistema satânico utiliza isso para criar desgaste mental. Quanto mais energia gasta em autocontrole confuso, menos sobra para discernimento real. O mundo espiritual do mal também atua sobre a percepção de valor. A pessoa começa a minimizar o que sente, o que percebe, o que entende. Tudo parece pequeno, irrelevante, exagerado. Essa desvalorização interna é estratégica. O sistema satânico não quer que você confie na própria percepção. Quando alguém chega a esse ponto, o controle já não depende mais de estímulos externos. Ele se mantém sozinho. A pessoa passa a se vigiar, se limitar, se interromper. O sistema do mal observa a distância, ajustando apenas quando necessário. Mas há algo que o sistema satânico não controla totalmente. Há momentos em que a percepção rompe o bloqueio. Instantes breves de clareza. Sensações de alerta real. É nesses momentos que o sistema reage com mais força, porque ali existe risco. Esse é o ponto decisivo. Ou a pessoa reconhece o que está acontecendo, ou o controle se normaliza de vez. O mundo espiritual não é neutro. Ele responde à consciência. E é exatamente por isso que esse tipo de informação não circula abertamente. O sistema do mal não quer ser compreendido. Ele quer permanecer funcional, invisível e eficaz.
Quando alguém começa a enxergar, mesmo que por instantes, a engrenagem começa a falhar. Quando a engrenagem do sistema satânico percebe que o controle começa a falhar, a estratégia muda. Não há pressa, não há explosão. O mundo espiritual do mal não reage com desespero. Ele reage com adaptação. O foco deixa de ser confundir e passa a ser desacelerar qualquer avanço interno. Nesse ponto, o sistema do mal passa a trabalhar contra a lucidez prolongada. Não importa se a pessoa tem momentos de clareza. O que importa é impedir que esses momentos se sustentem. Pensamentos claros surgem, mas são rapidamente diluídos. Decisões começam a se formar, mas algo sempre parece faltar para concluí-las. A sensação é de estar sempre perto de entender, mas nunca totalmente. O sistema satânico atua assim porque sabe que clareza contínua gera ruptura real. Por isso, ele cria a ilusão de progresso sem transformação. A pessoa sente que está avançando, mas permanece no mesmo lugar interno. Isso mantém esperança controlada e impede reação consciente. Outro movimento comum nessa fase é o isolamento sutil. Não isolamento físico necessariamente, mas isolamento perceptivo. A pessoa começa a sentir que ninguém ao redor entenderia o que ela percebe. Não por medo de julgamento, mas por sensação de incompatibilidade. O sistema do mal usa isso para enfraquecer validação interna. Quando não há espelho, a dúvida cresce. O mundo espiritual do mal também começa a distorcer a percepção de tempo novamente. Dias passam rápido demais ou lentos demais. A noção de ritmo se perde, e quando o ritmo interno se perde, a pessoa se torna mais fácil de conduzir. O sistema satânico depende dessa desorganização temporal. Eu afirmo isso porque essa fase é uma das mais decisivas. Não há sofrimento extremo. Não há colapso. Há estagnação confortável. E nada mantém alguém mais preso do que um estado que não dói o suficiente para ser enfrentado. Nesse estágio, muitos acreditam que tudo se estabilizou, que as sensações estranhas diminuíram, que a pressão passou. O sistema do mal conta com essa interpretação. Na verdade, a pressão apenas se tornou parte do ambiente interno. Invisível. Aceita. Mas ainda assim, algo permanece fora do controle total. Uma percepção incômoda. Uma sensação de alerta que retorna em silêncio. O sistema satânico não consegue eliminar completamente esse ponto. Ele apenas tenta abafá-lo. É por isso que, mesmo após longos períodos de controle, algumas pessoas ainda sentem que estão sendo observadas no mundo espiritual. Não porque o sistema do mal seja onipotente, mas porque ele precisa continuar acompanhando aquilo que nunca conseguiu dominar por completo. Quando essa percepção retorna, mesmo que fraca, é sinal de que a engrenagem ainda não fechou totalmente. E onde ela não fecha, existe possibilidade de ruptura. O sistema satânico sabe disso. E é exatamente por isso que ele continua atento. Tudo o que foi exposto aqui não tem como objetivo provocar medo. O sistema do mal se alimenta do medo desorganizado. O alerta existe por outro motivo. Ele existe porque quem conheceu o funcionamento do mundo espiritual por dentro sabe que o maior risco não é o ataque visível, mas o controle silencioso. O sistema satânico continua ativo. Ele observa, ele ajusta, ele espera. Não porque seja invencível, mas porque a maioria nunca percebe quando está sendo acompanhada. A vigilância espiritual só funciona enquanto permanece invisível. No momento em que é reconhecida, ela perde eficiência. É por isso que esse tipo de informação não alcança todos. O sistema do mal não se incomoda com quem vive no automático. Ele reage apenas quando há percepção. Quando alguém começa a enxergar padrões, horários, repetições e interferências, algo já mudou internamente, e isso altera o jogo. O alerta não é para que você veja inimigos em tudo. É para que você não trate como normal aquilo que se repete para te enfraquecer. O sistema satânico não cria grandes tragédias o tempo todo. Ele cria pequenos desvios constantes. E são esses desvios que mantêm pessoas presas por anos sem perceber. Se você reconheceu sinais ao longo desse relato, isso não significa que o controle venceu. Pelo contrário, significa que a engrenagem não fechou completamente. Onde ainda há percepção, há possibilidade de ruptura. O mundo espiritual responde à consciência. O sistema do mal sabe disso, e é exatamente por isso que ele tenta confundir, atrasar, diluir e cansar. Não para destruir, mas para manter você distante de clareza prolongada. Este não é um chamado ao medo, é um chamado ao discernimento. Quem esteve do outro lado sabe. O sistema satânico perde força quando é compreendido. Ele depende do silêncio, da repetição e da inconsciência. Se algo dentro de você percebeu que essa vigilância existe, não ignore, não dramatize, observe.
O controle invisível só se sustenta enquanto passa despercebido. E no mundo espiritual, perceber já é um ato de ruptura.